Olá, alunos! Vamos para a nossa 79ª aula. Gostaria de já começar parabenizando mais uma vez vocês por estarem aí buscando aprender, né, por meio da educação à distância, que é a modalidade que a gente tem para esse momento, né, é o que temos para hoje. Agradeço imensamente sempre a participação ativa de vocês, lembrando que é sempre muito importante vocês não somente validarem a presença lá no Google Classroom, os estudantes que têm acesso ao aplicativo, responder ao formulário de questões, mas também é importante vocês fazerem os exercícios, cuidar do processo de aprendizado de vocês, porque só clicar no link de presença e responder o formulário não garante o aprendizado. O que garante o aprendizado é essa etapa, esse desenvolvimento de pensamento, de reflexão sobre os conteúdos, sobre a fala do professor, sobre os conceitos que o professor tenta trabalhar com vocês todos os dias. As aulas são sempre preparadas aqui com muito carinho, muito cuidadosamente, para que todos possam aprender de fato, certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A gente estava estudando o gênero romance nas aulas anteriores, E hoje a gente vai continuar, trazendo agora outros elementos, composicionais que constituem aí esse gênero discursivo literário. Vamos tentar fazer a identificação do efeito de sentido dos advérbios e das locuções adverbiais nas narrativas. Advérbios a gente já começou também um pouquinho a trabalhar lá na aula passada e agora a gente vai dar continuidade, inferir o sentido das palavras, tentar adivinhar ali o que significam as palavras novas que aparecem nos fragmentos dos romances que foram selecionados para essa aula e reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos. Certo? Então vamos começar. A gente hoje vai conhecer um fragmento do romance Robinson Crusoe. É um romance que bastante conhecido dos estudantes que estão aí nessa faixa etária, estudando aí entre o 6º, 7º, 8º ano. Geralmente os estudantes gostam muito de ler esse romance. Muitos de vocês já conhecem, já teve essa oportunidade de ler, discutir. E a gente vai hoje trazer alguns fragmentos para contribuir aqui com as reflexões propostas para essa aula. Ok? Então, vou convidá-los a ler aqui comigo, certo? Vamos ler? Então, ele começa assim. Nasci em 1632, na cidade de Nova York, onde meu pai passara a viver depois de ter conseguido, com seus negócios, alguns meios de fortuna. Tinha 2 irmãos mais velhos do que eu, um tenente-coronel, que faleceu na Batalha de Dunkerque, na luta contra os espanhóis. Quanto ao outro, nada sabia do que lhe sucedera, coisa que nem meus pais podiam informar-me, tanto o tempo que nos deixara. Como não tinha o que fazer, porque não aprendera ofício algum, dei de encher a cabeça com fantasias. Estudara numa excelente escola pública de York. Meu pai desejava que eu seguisse a carreira de advogado, mas o desejo que me consumia era outro. Dedicar-me à vida do mar era coisa que me dominava inteiramente, pondo-me surdo às advertências e às solicitações serenas e doces de minha boa mãe. Meu pai, homem grave e enérgico, deu-me ótimos conselhos para que deixasse de lado aquelas fantasias, mas tudo foi em vão. O chamamento do mar era coisa poderosa, que me atraía e subjugava. Um dia, chamou-me ele ao seu quarto, porque acamado, e me falou, mais quente e mais seriamente, das minhas frioleiras, inquirindo-me sobre a razão de meu desejo de deixar a casa paterna, onde tudo tinha para enriquecer, graças à minha aplicação, podendo levar vida agradável e tranquila. Exortou-me para que não cometesse loucuras, coisa de desmiolados, apontando-me muito candentemente as lágrimas vertidas por minha mãe, para que sair doidamente pelo mundo, a lutar pelo ganha-pão, quando tudo vinha fazendo por mim, para me garantir profissão honesta, suave e honrosa? Questão 1. Vamos começar essa aula já aquecendo aqui com a nossa primeira questão de hoje. Observe o fragmento do romance. Nasci em 1632, na cidade de York, onde meu pai passara a viver, depois de ter conseguido, com seus negócios, alguns meios de fortuna. O sujeito desse enunciado pode ser considerado: alternativa A, indeterminado, B, composto, C, inexistente ou D, oculto.
Vamos tentar relembrar lá como que funciona essa questão da classificação dos sujeitos e tentar acertar esse exercício. Retornando então, pessoal, acertou quem marcou a letra D, né? O sujeito desse enunciado é oculto, né? Então, quando ele diz, nasci em 1632, se eu conversar com esse verbo aí, quem nasci, só pode ser a primeira pessoa do singular, eu, né? Eu nasci, só que o eu não está explícito na frase, né? Ele está oculto, ele está escondido. Então, o leitor que tem que inferir, né? No sentido de tentar adivinhar, tentar ver de forma coerente o que poderia se encaixar ali como sujeito e logo o leitor vai descobrir que o sujeito só pode ser eu, né? Quem nasci, eu nasci. Então, é um sujeito oculto, né? Não poderia ser indeterminado, porque o indeterminado é quando eu não sei se é ele ou ela, né? Então, se na frase tivesse escrito, nasceu em 1632, então, se eu não sei quem é esse sujeito, e aí tanto pode ser ele no masculino como ela no feminino, aí eu tenho um sujeito indeterminado, então não seria o caso da letra A, né? Alguns podem dizer, oh, professora, essa foi pegadinha, né? Mas o que a gente tem que entender? Indeterminado é quando pode ser ele, ela, eles ou elas. E oculto é quando eu consigo inferir que o sujeito pode ser ou a primeira pessoa do singular, eu, ou a primeira pessoa do plural, nós. Né? Se estivesse escrito ali, nascemos em 1632. Quem nascemos? Provavelmente nós. Aí eu também teria um sujeito oculto. Né? Agora, se fosse, nasceram em 1632. Opa, quem nasceram? Pode ser eles ou podem ter sido elas. E aí eu não sei se é eles ou elas, portanto, sujeito indeterminado. Né? Sujeito composto, a gente estudou que o sujeito composto geralmente vem com dois núcleos. Né? Eu posso dizer assim, os professores e os estudantes estão em casa trabalhando home office nesse momento.
né? Então, os professores e os estudantes, nós temos dois núcleos de sujeito, professores e estudantes, portanto, temos sujeito composto, né? E no sujeito simples, a gente teria, por exemplo, os alunos estão estudando, né, pelas videoaulas. Então, os alunos seria o sujeito simples, né? Não teria ali alunos e professores como no exemplo anterior. E também a gente tem o sujeito inexistente quando se refere geralmente a fenômenos atmosféricos, né? Chove hoje, né? Não existe exatamente um sujeito praticando a ação do verbo. Né? Então a gente considera que a maioria dos verbos que se referem a fenômenos atmosféricos são inexistentes. Lembram-se disso? Muito bem, vamos dar continuidade. Vamos ver o exercício 2. Analisando ainda essa mesma frase, leiam aqui comigo, olha lá. Nasci em 1632, na cidade de York, onde meu pai passara a viver, depois de ter conseguido com seus negócios alguns meios de fortuna. O verbo em destaque pode ser substituído por tinha passado e está no seguinte tempo. Alternativa A, pretérito perfeito. B, futuro do pretérito. C, pretérito mais que perfeito. Ou D, futuro do presente. E agora? Resolva esse exercício e a gente volta. Retornando então, o pessoal acertou quem marcou a letra C, né? Se trata de pretérito mais que perfeito, né? Então a gente já viu na aula anterior, né, que muitos dos romances trazem esse tempo, que é o pretérito mais que perfeito, é muito utilizado no português, digamos assim, mais elitizado, né? Então a gente tem ainda que o pretérito mais que perfeito é utilizado nos documentos jurídicos, nas leis, nos artigos de lei, né? Até os romances que são escritos na atualidade pouco fazem uso desse tempo verbal,
né? Mas ele existe e ele está presente na maioria dos clássicos da literatura brasileira, da literatura francesa, né? De todas as literaturas, né? Então, quando ele diz onde meu pai passara a viver, também a gente poderia substituir passara por tinha passado a viver, né? Pela expressão composta pelo verbo ter mais o verbo principal, né? Então, eu posso dizer passara a viver ou tinha passado a viver. Pretérito mais que perfeito, a gente teve, né, a oportunidade de estudar isso em aulas anteriores, então a gente vai estar sempre retomando, né, para vocês se apropriarem aí de como que faz a flexão verbal para esse tempo que é do modo indicativo, ok? Vamos para o exercício 3 agora, observem aqui. Compare os fragmentos que lemos do romance com o texto informativo a seguir. Nasci em 1632 na cidade de York. E aí observe que foi omitido um fragmento, né? Nós temos ali os parênteses e as reticências indicando que faltou um fragmento do texto. E na sequência o texto traz para nós um tenente-coronel que faleceu na batalha de Dunkerque, na luta contra os espanhóis. Essa situação pode ter verossimilhança com a realidade? O que vocês acham disso? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem aí e elaborarem uma respostinha aí de 1 a 3 linhas no máximo. Então, pessoal, antes da gente chegar à resposta, vamos ler aqui um texto informativo que traz algumas informações sobre essa questão da verossimilhança. Então, vejam, leiam aqui comigo. A batalha, se é que podemos chamar assim, acontece na cidade portuária de Dunkerque, na França, e a dúvida quanto a chamar de batalha acontece porque não se trata da narração de um embate entre dois inimigos, e sim sobre uma operação de recuo e resgate, envolvendo o exército britânico e francês, que se encontram encurralados pelo exército alemão.
a desesperada evacuação de Dunkerque. Em Dunkerque, a gigantesca evacuação se deu entre 25 de maio e 4 de junho de 1940. Né? Então, a gente tem aqui um fragmento de um texto trazendo essas informações para nós. Agora, a gente consegue elaborar uma resposta mais plausível, né, para nosso enunciado do exercício 3. Vamos retomá-lo? Então, vejam bem. No exercício 3, havia sido solicitado para vocês compararem os fragmentos do romance com a verossimilhança, com a possibilidade de realmente ter ocorrido essa batalha. Né? Então, agora, de posse dessas informações, a gente consegue, né, ter uma informação melhor elaborada e para poder subsidiar a nossa resposta. Então, considerando que ele nasceu em 1632 e consta que a batalha ocorreu em 1940, então seriam alguns séculos de distanciamento no tempo, o que torna o contexto da morte do irmão inverossímil. Então percebam que se a gente vai atuar como um leitor modelo e tentar seguir as pistas dadas pelo autor, a gente vai descobrir que de fato essa batalha ocorreu. Porém, a data que consta no romance provavelmente é inverossímil, ou seja, não tem verossimilhança com a realidade, tendo em vista que os fatos ocorreram em 1940, lá o período, né, da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, a gente tem aqui que esse texto é um texto ficcional, né, e que nem tudo que o escritor traz, nem todos os fatos que o narrador descreve são verdadeiros. Às vezes eles até, igual esse caso, eles aconteceram, mas aconteceram em anos bem divergentes, certo? Muito bem. Para o exercício 4 agora, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Analise as palavras em destaque e assinale a alternativa correta. Então, no fragmento, dedicar-me à vida do mar era coisa que me dominava inteiramente, pondo-me surdo às advertências e às solicitações serenas e doces de minha boa mãe. Meu pai, homem grave e enérgico, deu-me ótimos conselhos para que deixasse de lado aquelas fantasias, mas tudo foi em vão. Primeira alternativa, as características descritas nas palavras destacadas são psicológicas? Ou, segunda alternativa, as características descritas nas palavras destacadas são físicas? E aí, a gente tem características físicas ou psicológicas nessas palavras que estão em negrito? Retornando então, galera, olha lá, acertou quem marcou que as características descritas nessas palavras em negrito são psicológicas, né? Parabéns. Muito bem, vamos continuar aqui para o exercício 5 agora. Vamos ler aqui comigo. Na frase, dedicar-me à vida do mar era coisa que me dominava inteiramente. Eu tenho uma locução adjetiva, né? Então, só para a gente retomar alguns exemplos de locução adjetiva, eu posso ter, por exemplo, amor de irmão, amor fraterno. Cuidado de mãe, cuidado materno. Né? Então, a gente tem ali a possibilidade de transformar, né, essas locuções adjetivas, constituídas às vezes por substantivo, preposições, né, em uma palavra que traz a correlação semântica, que traz inclusive os mesmos aspectos morfológicos, em muitos casos, né, e um adjetivo final ali que, digamos, sintetiza, resume aquela locução composta por mais de uma palavra. Ok? Então, com relação a essa explicação agora, eu gostaria que vocês tentassem acertar aqui a letra A, quando pergunta assim, a expressão vida do mar pode ser substituída por vida? Vocês vão tentar pensar e responder essa questão da letra A. E na letra B, a gente tem aqui exemplos, advérbios de modo a partir de adjetivos. Então, eu posso ter um advérbio de modo, por exemplo, calmo,
calmamente, né? Eu poderia ter um advérbio de modo tranquilo, tranquilamente. E agora o exercício da letra B pede, explique como se derivou o advérbio inteiramente. Ok? Um tempo para mais esse exercício aí. Retornando então, pessoal, observem lá, acertou então quem considerou na letra A, que a expressão vida do mar pode ser substituída por vida marítima. E na letra B, como se derivou o advérbio inteiramente, então provavelmente veio da palavra por inteiro, né? Quando ele diz dedicar-me-ia por inteiro à vida marítima, ou inteiramente, né? A gente tem aí uma locução sendo transformada num advérbio de modo, certo? Estava fácil essa? Observem agora aqui esse fragmento onde o autor diz assim: um dia chamou-me ele ao seu quarto, porque acamado, e me falou, mais quente e mais seriamente, das minhas frioleiras, inquirindo-me sobre a razão de meu desejo de deixar a casa paterna, onde tudo tinha para enriquecer, graças à minha aplicação, podendo levar vida agradável e tranquila. Questão 6 agora. Explique a partir de qual locução adjetiva foi formado o adjetivo na expressão casa paterna. Essa está muito fácil, pessoal. Olha aqui o modelo. No modelo a gente tem amor de irmão, amor fraterno, coração de fogo, coração ígneo. Veja que a palavra ígnea, ela aparece num primeiro momento como uma morfologia, né? Ela é composta por segmentos ali que aparentemente não tem nada a ver com o fogo. Né? Então, nem sempre a gente tem essa correlação morfológica e semântica, né, para fazer ali uma nova palavra, certo? E a gente tem mais um modelo ali no período da tarde, período vespertino.
né? Então, vespertino se refere ao período da tarde. Também a gente não tem essa correlação morfológica, semântica, em princípio, né? Então, em alguns casos, a gente tem que memorizar mesmo o significado das palavras, certo? Um tempo para vocês aí pensarem e fazerem esse exercício. Então, pessoal, olha lá, acertou quem fez a correlação casa do pai, casa paterna. Essa estava muito fácil para vocês, né? Continuando agora com os advérbios, né? Então, a gente viu que os advérbios desempenham função morfológica e sintática, né? Vamos a eles? Então, do ponto de vista morfológico, o advérbio não flexiona em gênero nem em número, ou seja, trata-se de uma classe gramatical invariável, né? Então, vejam, a partir dessa informação, identifique o erro nesta frase e classifique o advérbio. Então, vocês têm aqui uma frase que diz assim: a mãe sempre foi menos enérgica que o pai. Ora, se o advérbio não modifica nem em número, nem em gênero, o que será que tem aí acontecendo nessa frase? Né? Primeiro, a gente tem um advérbio de tempo ou um advérbio de intensidade? Né? E qual será que é o erro gramatical cometido aqui, se a gente considerar o que está proposto ali no enunciado para entender como funcionam os advérbios? Né? Que não se altera em gênero, feminino, masculino, e nem em número, singular ou plural. Então, vamos tentar acertar mais esse?
Então, pessoal, observem como que ficou. Então, onde que está o erro, né? O erro está na palavra menos, né? A mãe é um substantivo feminino, consequentemente, as pessoas podem pensar, então ela sempre foi menos enérgica que o pai. Não, por quê? Porque menos é um advérbio e ele não varia com relação ao gênero, masculino ou feminino. Então, menos vai continuar sendo menos, ainda que se refira a uma mulher, né? No caso aqui, a mãe. Então, o correto da frase é fazer a seguinte frase: a mãe sempre foi menos no masculino e no plural, enérgica que o pai, né? E com relação a que tipo de advérbio que nós temos aqui, ele se classifica em advérbio de intensidade, né? Porque ele intensifica o quão enérgico foi o pai, certo? Então ele dá uma maior intensidade, poderia ter sido muito enérgico, poderia ter sido pouco enérgico, né? Nesse caso, a mãe foi menos enérgica. Ok? Então, a gente tem aí esse advérbio de intensidade, intensificando o substantivo ao qual se refere. Muito bem. Do ponto de vista sintático, agora vamos entender o seguinte sobre os advérbios. Então, o advérbio refere-se a um verbo, a um adjetivo, a uma locução adjetiva, a um advérbio ou a uma locução adverbial, exercendo somente a função sintática de adjunto adverbial. Né? Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro essa explicação teórica para vocês. Então, sempre trabalhou muito. O advérbio de intensidade muito modifica o verbo trabalhar. Né? Vejam que trabalhar é verbo, eu sei porque dá para conjugar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Quando eu coloco muito, eu trabalho muito, eu estou intensificando, dando maior intensidade ao verbo trabalhar. Então, nesse sentido que o advérbio modifica o sentido, né? Ele intensifica o sentido do verbo nesse caso, certo? Então, a gente tem um advérbio de intensidade, portanto. Nós também temos as locuções adverbiais. Vamos estudar um pouquinho mais sobre elas? Trata-se do conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de advérbio. Então, por exemplo, de lugar, posso ter as expressões adverbiais por dentro, por fora, em cima, por baixo, por perto, à direita, à esquerda, ao lado. Né? Um exemplo, por favor, vire à direita. Eu tenho uma expressão adverbial, né? Uma locução adverbial composta pela preposição a, mais a palavra direita, indicando um lugar. Por isso que a gente tem uma locução adverbial de lugar, ok? Assim como as demais do exemplo, né? Então, expressões adverbiais de tempo, né? A gente pode ter várias ali compostas por mais de uma palavra, né? Que são as chamadas locuções adverbiais. Então, depois de amanhã, observem que a gente tem ali depois, que já é uma expressão que indica tempo, né? Aí tem mais a preposição de e amanhã, que também indica tempo. Então, depois de amanhã, uma locução adverbial indicando tempo, em breve, à tarde, à noite. Observem que à tarde, à noite, às vezes, quando se refere ao tempo, sempre se utiliza a crase, né? Uma curiosidade do uso da crase aí. Então, eu estudo à tarde, à tardinha, à noitinha, sempre com crase. Então, no exemplo que nós temos aqui, olha, em breve, nossas rotinas voltarão ao normal, tomara, né? Então, em breve é uma locução adverbial que indica tempo, certo? Temos também locuções adverbiais de modo, né? Por exemplo, à vontade, às pressas, às claras, à toa, de mansinho, em silêncio, de cor. Percebam que também essas expressões adverbiais de modo se utilizam a crase ali, né? Então, às pressas, à vontade, às claras, à toa, sempre que for uma locução adverbial, nesse caso indicando o modo, também se utiliza a crase, tanto quanto nas locuções adverbiais que indicam tempo, certo? Então, um exemplo de locução adverbial de modo: fique à vontade para ir atrás de aventuras nas ilhas, ok? Então, temos as de dúvidas também, né? Então, as dúvidas, eu trouxe um exemplo aqui, olha, quem sabe isso quer dizer amor, né? Duas palavras compondo ali uma expressão adverbial que indica dúvida. Temos as expressões de afirmação, com certeza, sem dúvida, por certo, né? Com certeza encontrarei a felicidade no mar, né? Para retomar o nosso romance que a gente está analisando hoje. De negação, né? De modo algum tive a intenção de ficar preso no ofício de advogado, né? Então, de modo algum quer dizer eu não tive essa intenção. Então, também é uma expressão de negação. É uma expressão adverbial composta por mais de uma palavra. Vamos para o exercício agora, pessoal? Então, no exercício 8, eu vou pedir para vocês identificar as alterações feitas na frase devido à presença do advérbio. Né? Então, como que mudou aí o sentido
na frase, tendo em vista que houve ali a presença de um advérbio. Então vejam ali a letra A. Permaneço bastante disposto a viajar por esse mar afora. E na letra B, comprou um barco muito fora de moda. Um tempo para mais esse exercício. Retornando então, pessoal, olha lá. Então, vamos ver aqui como que ficou a resposta para essa questão. Na letra A, o advérbio bastante modifica o adjetivo disposto, né? Quando eu digo eu estou disposto, eu tenho que disposto, cumpre ali uma função de adjetivo. E se eu estou muito disposto, bastante disposto, então eu tenho que esse advérbio de intensidade modifica o sentido, né, da palavra ali do adjetivo. E na letra B, o advérbio muito modifica a locução adjetiva fora de moda. Na frase, comprou um barco muito fora de moda, né? Então, ele intensifica ali essa locução adjetiva, que a gente considera locução adjetiva porque é composta por mais de uma palavra, né? Fora de moda. Então, a gente tem ali 3 palavras compondo e substituindo um adjetivo, ok? Muito bem, vamos para o exercício 9 agora. Acompanhe a leitura do enunciado aqui comigo. Então, no fragmento, para enriquecer, graças à minha aplicação, podendo levar vida agradável e tranquila, exortou-me para que não cometesse loucuras, coisa de desmiolados, apontando-me muito candentemente as lágrimas vertidas por minha mãe. Para que sair doidamente pelo mundo, a lutar pelo ganha-pão, quando tudo vinha fazendo por mim, para me garantir profissão honesta, suave e honrosa? Então, vocês têm agora 4 exercícios para vocês treinarem aí a escrita de vocês. São questões aí discursivas, né? Então, vocês vão ter que escrever a resposta tendo em vista esse fragmento do romance, ok? Então, na letra A, vocês vão explicar o que significa exortou-me. Tentem aí adivinhar, inferir o significado dela nesse contexto, nesse enunciado. Na letra B, vocês vão classificar os advérbios grafados na cor azul. Então, as palavrinhas grafadas na cor azul são advérbios e vocês vão tentar dizer se são advérbios de modo, de negação, né, de dúvida, de intensidade, tá, de tempo, de lugar, enfim, né, esses que a gente estudou. Na letra C, transforme-os em locução adverbial. Então, as palavras grafadas na cor azul, vocês vão transformar em locução adverbial, certo? Lembrando que vão transformar em uma palavra em palavras, né, expressões que mantenham o mesmo sentido, porém, locução sempre exige que se use mais de uma palavra, certo? E na letra D, vocês vão transformar os adjetivos que estão grafados na cor vermelha em advérbios de modo. Um tempo aí bem significativo para fazerem essa atividade.
Então, retornando, pessoal, olha lá, quem acertou a questão, né, respondeu algo parecido como com as palavras que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, a letra A, o que significa exortou-me? Pode ser advertiu-me, aconselhou-me, né? Para a letra B, classificar os advérbios grafados. Então, muito é um advérbio de intensidade, candentemente é um advérbio de modo. Na letra C, transformar os advérbios de modo em locução adverbial, né? Então, eu posso ter lá candentemente com intensidade, com entusiasmo, com ardor, né? Para doidamente, eu posso ter com doideira, né? Então, a gente tem aí essas locuções adverbiais compostas por mais de uma palavra. E na letra D, para vocês transformarem os adjetivos em advérbios de modo, então, honesto, a gente pode transformar num advérbio de modo acrescentando o sufixo mente, fazendo ali uma derivação sufixal, pode virar então honestamente, de suave pode formar suavemente e de honra, honrosamente, né? A gente tem aí essas palavras ali como advérbios de modo. Muito bem, pessoal? Então, agradeço aí muito a participação de vocês, né? Nessa aula a gente fez a leitura de mais fragmentos de romance, né? Que é bem importante a gente interagir com esse tipo de texto, né? Discursivo, literário, né? Analisamos ali o sentido dos advérbios e das locuções adverbiais nas narrativas, né? Buscamos inferir o sentido das palavras ou expressões e reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração dos recursos linguísticos selecionados pelo escritor. Agradeço imensamente a participação de todos, ficam aí as referências para estudos, para vocês aprofundarem, né? E permaneçam em suas casas se puderem.